Fala, torcedor atleticano, eu sou Henrique Alcaraz, estou chegando aqui no nosso canal do YouTube das Feras do Esporte da Band News FM com um convidado especial. Estou chegando mais com o noticiário do Dragão, contar um pouquinho da história do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, o Dragão que enfrenta o Corinthians no próximo sábado lá na Neoquímica Arena. E eu estou com um convidado aqui que conhece muito bem o Dragão, conhece muito bem a Neoquímica Arena, marcou gol lá, inclusive, no ano de 2017. Estou falando do zagueiro Gilvan, que vestiu a camisa do Atlético em 2017, depois foi para fora do país, depois voltou para o Dragão, enfim, esteve naquele elenco que havia subido para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2017, mas acabou caindo na mesma temporada. Obrigado, Gilvan, por bater esse papo aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a sua trajetória no Dragão, sobre a sua trajetória no futebol. Boa tarde. Então, a passagem no Atlético foi uma passagem muito vitoriosa para mim, né, cara? Cheguei no ano 2017, um ano que o Atlético estava na Série A, né? Quando cheguei eu estava na 12ª rodada, e o Atlético tinha apenas, eu acho que 6 ou 7 pontos na época, né? E daí eu cheguei, o time deu uma crescida, né? A gente começou a fazer bons jogos, e eu acho que, se não me engano, o segundo turno foi a melhor campanha, ou foi a primeira, ou foi a segunda nossa campanha. Então, assim, a gente começou a subir no campeonato. Que pena que eu já cheguei tarde, eu e outros companheiros, mas foi um ano brilhante para mim, apesar do rebaixamento, mas foi um ano brilhante. Consegui fazer gols importantes, como um da Arena contra o Corinthians, né, da vitória de 1-0. E também, logo em seguida, eu fui para a Romênia e voltei em 2018, né? Em 2019, consegui o acesso para a Série A, né? Foi um acesso bem difícil, mas a gente conseguiu acesso, né? Com garra, determinação, um grupo muito bom. E aí permaneci para a Série A em 2020, o ano que a gente conseguiu acesso, ou a vaga para a Sul-Americana, campeão goiano. E o ano seguinte também fui bicampeão goiano, né? Onde fui muito feliz no Atlético. Cara, você tem que agradecer o Atlético, porque foi uma passagem brilhante no Atlético. Falar um pouquinho sobre essa campanha de 2017, daqui a pouco a gente dá uma passada geral pela sua carreira e pelas outras passagens pelo Dragão também. Naquela campanha, você estava até falando, no primeiro turno o Atlético chegou a fazer 12 pontos, aí já no segundo turno fez o dobro, né, a pontuação, mas infelizmente não conseguiu escapar do rebaixamento, né? Foi quando eu falei, né, eu cheguei na 12ª rodada, se não estiver enganado, e só tinha apenas 6 pontos. E estava um momento ruim no Atlético, né? Mas o segundo turno foi um segundo turno muito brilhante, assim, né, para o nosso grupo. Apesar que a gente estava na zona, mas a gente conseguia ganhar de várias equipes. Até os times falavam que a nossa equipe era uma equipe muito boa, uma equipe de qualidade, uma equipe que sabia jogar, né? Na época tinha o Jorginho, que está aí hoje, né? Tinha o Luiz Fernando, estava acabando de surgir como promessa, né? Então, assim, tinha um grupo, o Walter também, o Walter era nosso atacante. Então, assim, tinha um grupo bom, o Paulinho também, volante, dava uma qualidade excelente ali no meio, junto com o Jorginho, o Andrigo. Então, assim, nosso grupo era bom, né? Só que chegou depois, alguns jogadores, que nem eu cheguei na 12ª rodada, e a gente não conseguiu evitar o rebaixamento. Mas, assim, o segundo turno foi nosso, assim, um segundo turno brilhante. Como é que você vê? Você falou muito do Jorginho, né, do Luiz Fernando, que estavam naquele elenco, estão no elenco desse ano também. E nesse ano o Atlético não atingiu a expectativa, né? O Dragão chegou com uma expectativa lá em cima por conta do acesso do ano passado, daquele retorno espetacular na Série B do ano passado, sob o comando do Jair Ventura. Campeão goiano nesse ano, 15 vitórias consecutivas, mas não conseguiu repetir o desempenho ou chegar próximo ao desempenho nesse Campeonato Brasileiro, né? Eu assisti alguns jogos do Atlético, né, realmente. Tá vivendo um bom momento, mas, assim, pela experiência que eu posso, né, falar um pouco, que os atletas têm que trabalhar bastante, né, e jogar com tranquilidade, cara, né, jogar com leveza. Eu acho que é um momento que tem que jogar leve. É difícil essa situação, né, mas, assim, o momento tem que jogar leve, jogar para cima, porque o Atlético é gigante, o Atlético pode vencer qualquer equipe. Na sua visão, tem alguma semelhança entre aquele elenco de 2017 para esse elenco agora de 2024, tirando os dois jogadores, tirando o Jorginho e o Luiz Fernando, que estavam naquela época e estão nesse ano de novo? Naquela época tinha um jogador, assim, vamos dizer, de menos nome, né?
Hoje em dia tem mais jogador de nome, mas só que assim, a gente estava querendo entrar no mercado, né? Era o primeiro ano meio da Série A, então assim, a gente jogava leve, cara. Falava para os meus companheiros, né? Eu era o capitão, a gente tinha que jogar leve, não, independente de qualquer adversário, a gente tinha que jogar leve, jogar o que a gente sabia. Então, assim, eu acho que nem eu falei, eu acho que tem que jogar, nesse momento tem que jogar leve, jogar para cima, jogar futebol alegre, né? Que nem o Luiz Fernando, o Jorginho, são caras que têm esse futebol, né? E pode fazer isso. E como é que foi aquele jogo em específico para você? O Atlético, o primeiro tempo acabou sendo praticamente todo do Corinthians, né? Acabou 0-0, mas aí no segundo tempo o Atlético já chegou, você já conseguiu marcar o gol de cabeça logo no início do segundo tempo, 2 minutos do segundo tempo. Como é que foi aquela situação, aquele jogo? Cara, aquele jogo foi um jogo que não dá para esquecer, né? Muita gente não acreditava em nós naquele jogo, né? Eu acho que até o Corinthians achou que ia ganhar de qualquer forma de nós, né? E como eu falei, eu como capitão no jogo, eu falei, cara, vamos para cima, vamos jogar, vamos tentar fazer o primeiro gol logo, porque daí a gente consegue segurar o resultado. E foi o que aconteceu, a gente segurou o primeiro tempo. Tinha o Walter segurava bem a bola, sabe, cara? A gente jogava a bola nele, ele segurava bem, o Jorginho, um cara também que flutuava ali no meio, né, junto com o Luiz Fernando. Então, assim, aquele time era um time, assim, meio carrasco, assim, dos outros times, né? Mas foi um jogo que ficou marcado. O segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol logo no início, né? E daí depois a gente se defendeu bem, cara. Nosso goleiro foi o melhor na partida, porque foi um jogo, assim, bem difícil no segundo tempo, mas a gente conseguiu suportar bem a pressão do Corinthians. Aquela partida foi na 22ª rodada, no iniciozinho ali do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ali vocês acreditavam que podia talvez escapar do rebaixamento, fugir daquela situação, e aquela vitória acabou dando um gás a mais para vocês no campeonato? Sim, naquele momento a gente achou, né? A gente estava melhorando, né? Só que a gente sabia que a situação era difícil, né? Pelo primeiro turno ser muito ruim, né? Muito abaixo. Mas a gente tinha esperança sim, né? Mas a gente, como eu falava, sempre para meus companheiros, a gente tem que jogar leve, dependendo de qualquer situação, se for rebaixado ou não, a gente tem que jogar leve. Eu acho que por isso que a gente sobressaiu bastante, assim, sabe? Que nosso time era leve, é um time que tocava a bola sem medo, ia para cima mesmo. Então tinha medo de jogar. Entendi. Você acha que essa pode ser a receita para o Atlético nesse restante de campeonato? Olha, eu acho que, como eu falei, eu acho que tem que jogar leve, né? Independente da situação, tem que jogar leve. Mas aí tem um grande treinador, né? Hoje tá aí, trabalhei junto com ele. É um cara experiente, eu acho que vai tentar fazer um grande trabalho aí para tentar sair dessa situação. Sei que é difícil, mas a gente fica na torcida aqui pelo Atlético, né? Espero que dê tudo certo, o Atlético permaneça na Série A. Tem um grande gestor aí que é o Adson Batista, um cara do bem, um cara que trabalha. Cara, o Adson foi um cara que mudou muito o Atlético, né? Na minha opinião, eu acho que foi um dos maiores presidentes, um cara de palavra, um cara que falava no vestiário, é isso, pronto. E assim, é um cara que tem a postura, sabe? Um cara gigante no futebol. Acho que o Adson, ele estuda muito futebol, ele vive futebol. Então, assim, é um cara do bem. Como que era a gestão dele naquela época? Como que era a relação dele com vocês? Cara, era um cara que sempre estava ali conversando com a gente, cobrando, né? Mas do mesmo forma que ele passava confiança, né? Ele falava pra gente também jogar leve, independente de qualquer situação, era pra gente jogar leve. É um cara que vivia o dia a dia, estava olhando os treinos, gostava de conversar com os atletas individual, chamar para conversa, passar confiança, né, para o jogador. Eu acho que até hoje ele faz isso, porque é um cara que conhece futebol. Exatamente, exatamente. E você tem, acho que acredito que você tem acompanhado a própria evolução do Atlético, né? Como instituição, como clube. Naquela época, na Série B de 2016, os jogos eram no Estádio Olímpico, agora já tem o Ascioli reformado. Como que você tem acompanhado essa evolução do Atlético como clube, como instituição? Cara, o Atlético só vem crescendo cada vez mais, né? Hoje você entra no CT do Atlético, até eu acho que foi em 2020 que foi 20 no CT do Atlético aí. E eu fiquei impressionado com a estrutura que o Atlético vem fazendo um bom trabalho aí. Cara, o Atlético cada vez mais vai crescer, vai se tornar mais gigante ainda. Espero que a torcida também tenha paciência com o Atlético, porque é um cara que vem trabalhando bastante ali no clube, que colocou muita coisa, muita estrutura que tem lá. Hoje foi por conta do Atlético, né? O Atlético cresceu bastante o Atlético. Mas assim,
A gente fica como eu falei, a gente fica na torcida porque foi um clube que eu tenho muito carinho, né? Eu acho que eu fiz quase 150 jogos pelo Atlético, acesso, títulos. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Atlético. E como é que foram as outras passagens? Daqui a pouco eu vou falar, a gente vai falar sobre sua passagem fora do Brasil. Como é que foi essa saída depois de 2017 e esse retorno para o Atlético? Então, eu fui para o Cluj da Romênia, né? Onde me prometeram que ia chegar para ajudar a equipe, que a equipe ia disputar pré-champions e tal. Mas, assim, não ocorreu isso, né? Cheguei lá, não fui, sei lá, bem recebido assim, não tive a oportunidade de jogar, né? Fiquei mais no banco do que jogar. Mas, assim, respeito a opinião de cada um, do treinador na época, que é o Dom Petresco, que está lá até hoje. Mas é uma equipe gigante também, uma equipe que sempre está brigando ali pela pré-champions, né? É campeão romeno direto também. É uma excelente equipe. Aí eu fiquei 6 meses lá e conversando com o Adson pediu minha volta, né? Aí eu decidi voltar para o Atlético, que é um clube que eu conhecia. E eu voltei na metade de 2018, né? Daí não conseguimos o acesso nesse ano, mas o ano seguinte, 2019, começou um bom trabalho, né? O Adson montou uma grande equipe, né? Grandes jogadores, na época o Pedro Raul, outros jogadores, né? Que ajudou bastante nós, né, para o acesso para a Série A. Aí, aquele acesso para a Série A, como é que foi para vocês, jogadores? Ainda mais para você, né, que saiu daqui depois de uma queda, logo depois de um acesso, aí veio a queda. Como é que foi o sentimento daquele acesso para vocês? Foi um acesso, assim... Eu tenho, se eu não me engano, 4 acessos para a Série A. Então, assim, foi um acesso que foi o mais difícil, mas o mais saboroso, porque a gente acabou o jogo empatando com, se eu não me engano, com o Sport no último jogo, esperando o jogo do América, e de repente a torcida começou a gritar, a comemorar, e a gente não se entendia ainda, mas daí caiu a ficha que tinha acabado o jogo lá, e a gente começou a comemorar. Então foi, cara, foi um dos acessos muito assim, emocionante mesmo. Eu chego até a me arrepiar desse acesso, porque a gente trabalhou muito, cara. A gente trabalhou muito nesse ano 2019, juntamente com a diretoria, com o Adson. Foi um grande trabalho, assim, foi merecido, sabe? A gente foi merecido aquele acesso para a Série A. Eu lembro muito bem desse jogo, inclusive. Foram 7 minutos que a torcida do Atlético ficou angustiada ali, esperando o outro jogo acabar e nada. Parecia, acho que para a torcida do Atlético foram os 7 minutos mais longos da história e para vocês também, né? Perfeito, a gente ficou esperando, cara, aí ninguém falava nada, tal. E só depois escutamos o grito da torcida, aí começou a cair a ficha, né, que tinha acabado lá e o acesso era nosso. Mas foi legal, cara, foi emocionante aquele acesso. E aí depois do acesso tiveram outras campanhas também, não foi? Foi, aí em 2020 fomos campeão goiano, né? Permanece na Série A com classificação para a Sul-Americana, né? Então, assim, foi um ano também espetacular. Foi bem na Copa do Brasil também. E em seguida, 2020, 21, eu tive minha saída para o Botafogo, né? Onde já vinha de 4 temporadas do Atlético, né? E foi uma decisão melhor, assim, também, para mim sair, num momento bom, deixar um clube na Série A. Então, assim, foi um momento especial, né? Isso eu tenho que agradecer o Adson pela minha passagem lá, para a torcida também, que é uma torcida gigante. Então, assim, foi um momento especial na minha carreira, foi o do Atlético, cara. Como eu te falei, fiz quase 150 jogos no Atlético. Eu tenho um carinho enorme por essa torcida, por esse clube aí. E como é que você tá hoje? Como é que tá a sua carreira? Cara, como é que tá a sua vida hoje? Eu estava no América, né? Essa semana acabei de rescindir meu contrato, entramos em um acordo, né? Eu vim para o América o ano passado, estava no CRB, pelo um projeto, né? Que era a permanência na Série C, e acabou não acontecendo a permanência, né? Cheguei também numa situação meio parecida com o do Atlético em 2017, né? O time estava bem mal na campanha, aí eu cheguei, dei uma melhorada, aí eu acabei machucando, cara. E não consegui jogar os últimos 7, 8 jogos por conta de uma lesão. E daí permaneci para esse ano, né? Para a Série D, acreditando no projeto realmente. E novamente comecei bem, depois machuquei de novo, fui perdendo espaço. Não conseguimos acesso para a Série C. E daí, em comum acordo, achamos melhor a minha saída, né?
por conta que o América é gigante, vai vir outros jogadores melhores ainda do que eu, e eu tenho certeza que daqui a pouco esse gigante aí vai estar na Série A. E você já recebeu alguma proposta? Chegou a conversar com algum outro clube ou prefere dar um tempo por enquanto? Chegou algumas propostas, mas nesse momento eu quero aproveitar um pouco minha família, né? Que é muito tempo aí longe da família, né? Esse momento agora eu quero aproveitar um pouco minhas filhas, minha esposa, viajar um pouco, para depois tomar a melhor decisão, né? Espero que seja a melhor decisão depois, mas agora esse momento tem que aproveitar um pouco minha família. Certinho, Giovanni. Que mensagem que você deixaria para a torcida do Atlético nessa situação, né, em que o Atlético está no Campeonato Brasileiro, muita gente desacreditando de uma possível permanência, né, os jogadores ainda acreditando, né, lutando para poder manter o Atlético na Série A. Que mensagem que você deixa tanto para os jogadores quanto para a torcida do Atlético? Eu acho que esse momento é um momento difícil, né, para a torcida como para os jogadores. Eu acho que é o momento da torcida abraçar o elenco, né, e o elenco jogar mais leve, como eu falei, tentar jogar mais leve. Sei que é difícil, né, nessa situação, mas sim, é o momento de jogar leve e a torcida abraçar mesmo os jogadores, né, todos os jogos aí, apoiar, lotar o estádio para tentar reverter essa situação. Eu fico aqui na torcida, deixo um grande abraço a todos os torcedores, para o elenco também, que são pessoas do bem, conheço alguns jogadores, conheço o treinador, conheço o Adson, então assim, fico muito na torcida aqui para que tudo dê certo. Certinho, Giovanni. Obrigado, viu, por esse bate-papo, trocar essa ideia com a gente, contar um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho da sua identificação com o Atlético. Muito sucesso para você na sua carreira, nessa retomada. Obrigado. Eu sou um cara assim que não gosto muito de dar entrevista, né? Você foi sortudo. Que honra! Que honra, que honra. Que honra. E daí falou, João, você pode falar com a imprensa tal, sobre um pouco sua passagem aqui? Eu falei que sim, tal. Mas assim, eu sou um cara muito família, eu sou um cara muito reservado, não gosto muito de dar entrevista, mas você foi sorteado hoje. Obrigado por bater esse papo, tirar esse tempinho com a gente. Muito sucesso para você. Deus abençoe você, sua família. Tá aí, torcedor atleticano, ligadinho aqui no nosso canal do YouTube. Mais um ídolo do Dragão falando aqui com a gente sobre essa situação do clube. Fica ligadinho aí que sempre tem conteúdo novo aqui para vocês. Obrigadão, Giovanni. Valeu, um forte abraço. Fica com Deus.